Graça e paz, irmãos. A Bíblia nos revela que um dia, o terceiro templo de Jerusalém será reconstruído. E esta afirmação talvez se cumpra mais rápido do que imaginamos. Ano passado, eu publiquei um vídeo sobre a construção do terceiro templo de Jerusalém, onde neste vídeo, eu falei sobre o Instituto do Templo. O Instituto do Templo é uma organização religiosa que visa estudar a Torá e aplicar seus conhecimentos na construção do terceiro templo de Jerusalém. E desde 1987, o Instituto do Templo tem se dedicado a recriar todos os objetos sagrados necessários para a realização dos serviços sacerdotais. E segundo o presidente do Instituto do Templo, Yehuda Glick, todos os objetos já estão prontos para serem utilizados, como o altar de bronze, a bacia de bronze, a menorá de ouro, a mesa dos pães de ouro, o altar do incenso de ouro, as cortinas bordadas, o projeto arquitetônico do terceiro templo, todos os utensílios utilizados pelos sacerdotes, e até mesmo as plantações de oliveiras de onde virão o azeite para os serviços no templo. Portanto, até o ano passado, praticamente tudo já estava pronto para se iniciar a construção do terceiro templo. E além destes objetos, o treinamento dos sacerdotes para suas funções também já estavam em fase bastante avançada. E este ano, os sacerdotes encarregados pela criação das vacas vermelhas, cujas cinzas são necessárias para a purificação do templo, já foram escolhidos, e assim que o templo estiver pronto, ela será abatida para se iniciar os serviços. Então, veja que tudo já está praticamente pronto, e até mesmo o dinheiro para a construção do terceiro templo, os israelitas já arrecadaram. Pois em 2014, o Instituto do Templo criou uma campanha de arrecadação, e conseguiu arrecadar todo o dinheiro necessário para a construção do terceiro templo. Quem quiser entender melhor sobre o quão perto os israelitas estão da construção do terceiro templo, veja também o vídeo. Notícia: a construção do terceiro templo de Jerusalém, parte 1. Agora, neste ano de 2016, os sacerdotes que estavam em treinamento já estão ensaiando os serviços que eles deverão realizar no terceiro templo, ou seja, já estão praticando tudo que aprenderam no seu treinamento. E isto é importantíssimo, pois a cada dia, os israelitas estão cada vez mais próximos da reconstrução do terceiro templo. E algumas pessoas podem perguntar: por que devemos ficar em alerta sobre quando será a construção do terceiro templo de Jerusalém? E eu digo: nós devemos ficar em alerta, porque a construção do terceiro templo está ligado diretamente às profecias do fim dos tempos, como o surgimento do anticristo, o aparecimento das duas testemunhas de Deus, o arrebatamento, e o retorno de Jesus Cristo. E acredito eu, todas estas coisas acontecem em torno do mesmo período em que o terceiro templo de Jerusalém começará a ser construído. E somente uma coisa impede os israelitas de começarem a construção do terceiro templo, que são as duas mesquitas muçulmanas que estão no Monte do Templo. Eu sei que os muçulmanos jamais vão abrir mão de suas mesquitas para a construção do terceiro templo de Jerusalém, e sobre isto eu pensei. No testemunho do Natan, ele disse que a guerra de Ezequiel 38 e 39 está vindo para Israel. E esta guerra pode ser o modo no qual as duas mesquitas serão destruídas. E talvez elas sejam destruídas pelos israelitas, ou talvez seja destruída pelos ataques dos invasores. Agora, é possível também que estas duas mesquitas não sejam destruídas, e que o terceiro templo seja construído dividindo o espaço com as duas mesquitas. Mas para que isto aconteça, é necessário primeiro haver um acordo de paz entre Israel e as nações vizinhas. E se este acordo de paz for um acordo de 7 anos, então, é possível que este acordo seja a aliança feita pelo anticristo, conforme profetizada por Daniel, em Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Veja que está escrito que um homem fará uma aliança com muitos, por uma semana, que literalmente quer dizer 7 anos. E na metade do período desta aliança, ou seja, 3 anos e meio depois do seu início,
este homem dará um fim ao sacrifício e à oferta, realizados no terceiro templo. E quando este homem der fim ao sacrifício e à oferta, então, será colocado o sacrilégio terrível, dentro de uma ala, no terceiro templo de Jerusalém. E este sacrilégio terrível permanecerá lá, até que chegue o fim do reinado do Anticristo. E acredito eu, este sacrilégio terrível, é a imagem da besta, conforme escrito em Apocalipse 13:14-17. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, segundo a minha interpretação do testemunho do Natan, a guerra de Ezequiel 38 e 39, é apenas o começo dos eventos finais que irão acontecer. E após o fim da guerra de Ezequiel 38 e 39, então, o acordo de paz de 7 anos do Anticristo deve acontecer, dando início à tribulação, e à grande tribulação. Além disto, o Natan também disse que a guerra de Ezequiel 38 e 39, está ligada a outros livros, como o livro de Zacarias, onde neste livro, é revelado como será esta guerra, conforme Zacarias 14:2. Zacarias 14:4, e Zacarias 12:9, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Veja que Deus reunirá todos os povos para lutarem contra Jerusalém, e depois, ele destruirá todas essas nações, porque invadiram sua terra, e levaram cativo seu povo. E isto é novamente confirmado em Joel 3:2. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Veja que Deus reunirá todos os povos ao vale de Josafá, em Jerusalém, e ali os julgará, porque estas nações invadirão, e repartirão a sua terra, que é Israel. Deus também os julgará por causa do seu povo, os israelitas, no qual as nações os aprisionarão, e os levarão cativos. Agora, um detalhe muito interessante. Em Zacarias 14:4, é dito que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras. E no testemunho do Natan, ele disse que um forte terremoto acontecerá durante este evento. E isto é novamente confirmado em Ezequiel 38:18-20. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo, e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Portanto, eu acredito que, quando Jesus Cristo pôr seus pés no Monte das Oliveiras, a terra inteira irá tremer. E este terremoto global pode ser o terremoto da abertura do sexto selo do Apocalipse, conforme Apocalipse 6:12-17, e também pode ser o momento do arrebatamento. E eu digo isto, porque é durante o sexto selo que a Bíblia dá a entender que o arrebatamento acontece. E comparando com o testemunho do Natan, ele disse que quando este terremoto acontecer, 2 pessoas serão ressuscitadas no Monte das Oliveiras. E creio eu, estas 2 pessoas ressuscitadas no Monte das Oliveiras, serão as 2 testemunhas de Apocalipse 11, onde após a sua ressurreição,
essas duas pessoas começarão a testemunhar das coisas de Deus, por 3 anos e meio, conforme Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. E lembrem-se também, que Jesus quando ressuscitou, alguns mortos também ressuscitaram juntamente com ele. Sendo assim, eu creio que quando Jesus colocar seus pés no Monte das Oliveiras, além do terremoto global, possa acontecer a ressurreição dos mortos, e o arrebatamento. Mas isto é apenas uma suposição minha. Portanto, se o testemunho do Natan for verdade, então, ele não somente revela a guerra de Ezequiel 38 e 39, mas também revela indiretamente, um possível acordo de paz, o surgimento do anticristo, o arrebatamento, o início da tribulação, a construção do terceiro templo, e o aparecimento das duas testemunhas. Quem quiser entender melhor sobre este tema, veja os vídeos. Ministração, o Anticristo, parte 1 a 4. Ministração, o livro de Daniel e o fim dos tempos, parte 1 a 4. E ministração, o arrebatamento, parte 1 a 4. Agora, uma última coisa. Deus irá destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E por conta disto, temos que orar pelo Brasil, para que o Brasil não entre nesta guerra contra Israel. Se o Brasil entrar nesta guerra contra Israel, e dividir a terra de Israel, juntamente com as outras nações, então, o sonho da Paula pode se cumprir, onde ela diz que, antes da divisão da terra de Israel, Deus enviará 7 terremotos, com 7.0 graus na escala Richter ao redor do mundo, e que o 8º terremoto seria um terremoto global, que causaria muitos tsunamis, inclusive no Brasil. Quem quiser ver este vídeo, veja. Sonho. Tsunami no Brasil, pode estar relacionado à divisão da terra de Israel. E se realmente acontecer assim, este grande terremoto global pode ser a forma, na qual Deus destrói todas as nações, que vão contra Israel nesta guerra. Portanto, vamos orar pelo Brasil, para que nossa nação não ataque Israel. Outra coisa importante também, é que, para aqueles que não querem perder o arrebatamento, é melhor seguir os conselhos de Jesus Cristo, conforme Lucas 21 e 34, 36. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Veja que Jesus disse, para estarmos sempre atentos, e para orarmos sempre, para podermos escapar de tudo que está para acontecer. E neste versículo, a Bíblia dá a entender que escapar destas coisas, pode ser escapar no arrebatamento. Para aqueles que não subirem no arrebatamento, somente resta a tribulação e perseguição durante o reinado do Anticristo, conforme Apocalipse 13, 5 e Apocalipse 13, 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi autoridade para agir durante 42 meses. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Veja que o Anticristo irá agir com poder e autoridade completa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E creio eu, estes 3 anos e meio, irão começar, assim que o Anticristo quebrar sua aliança na metade do período dos 7 anos, e proibir os sacrifícios, e as ofertas do terceiro templo de Jerusalém, que ainda será construído. E ao fim destes 3 anos e meio, o Anticristo é derrotado por Jesus, e o reino de Deus chega à terra, e será um reino de paz e justiça, por toda a eternidade, e nunca terá fim, conforme Daniel 7, 13, 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Irmãos, estamos muito próximos das profecias finais se cumprirem. Por favor, compartilhem.
Deixarei um link na descrição para quem quiser ver a notícia dos ensaios dos sacerdotes em Israel. Graça e paz, irmãos. Há dias, vestidas de panos de saco. E lembrem-se também, que Jesus, quando ressuscitou, alguns mortos também ressuscitaram juntamente com ele. Sendo assim, eu creio que quando Jesus colocar seus pés no Monte das Oliveiras, além do terremoto global, possa acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Mas isto é apenas uma suposição minha. Portanto, se o testemunho do Natan for verdade, então, ele não somente revela a guerra de Ezequiel 38 e 39, mas também revela indiretamente um possível acordo de paz, o surgimento do anticristo, o arrebatamento, o início da tribulação, a construção do terceiro templo, e o aparecimento das duas testemunhas. Quem quiser entender melhor sobre este tema, veja os vídeos. Ministração, o Anticristo, parte 1 a 4. Ministração, o livro de Daniel e o fim dos tempos, parte 1 a 4. E ministração, o arrebatamento, parte 1 a 4. Agora, uma última coisa. Deus irá destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E por conta disto, temos que orar pelo Brasil, para que o Brasil não entre nesta guerra contra Israel. Se o Brasil entrar nesta guerra contra Israel, e dividir a terra de Israel, juntamente com as outras nações, então, o sonho da Paula pode se cumprir, onde ela diz que, antes da divisão da terra de Israel, Deus enviará 7 terremotos, com 7.0 graus na escala Richter ao redor do mundo, e que o 8º terremoto seria um terremoto global, que causaria muitos tsunamis, inclusive no Brasil. Quem quiser ver este vídeo, veja. Sonho. Tsunami no Brasil, pode estar relacionado à divisão da terra de Israel. E se realmente acontecer assim, este grande terremoto global pode ser a forma na qual Deus destrói todas as nações que vão contra Israel nesta guerra. Portanto, vamos orar pelo Brasil, para que nossa nação não ataque Israel. Outra coisa importante também é que, para aqueles que não querem perder o arrebatamento, é melhor seguir os conselhos de Jesus Cristo, conforme Lucas 21 e 34, 36. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá é importantíssimo, pois a cada dia, os israelitas estão cada vez mais próximos da reconstrução do terceiro templo. E algumas pessoas podem perguntar, por que devemos ficar em alerta sobre quando será a construção do terceiro templo de Jerusalém? E eu digo, nós devemos ficar em alerta, porque a construção do terceiro templo está ligado diretamente às profecias do fim dos tempos, como o surgimento do anticristo, o aparecimento das duas testemunhas de Deus, o arrebatamento, e o retorno de Jesus Cristo. E acredito eu, todas estas coisas acontecem em torno do mesmo período em que o terceiro templo de Jerusalém começará a ser construído. E somente uma coisa impede os israelitas de começarem a construção do terceiro templo, que são as duas mesquitas muçulmanas que estão no monte do templo. Eu sei que os muçulmanos jamais vão abrir mão de suas mesquitas para a construção do terceiro templo de Jerusalém, e sobre isto eu pensei. No testemunho do Natan, ele disse que a guerra de Ezequiel 38 e 39 está vindo para Israel. E esta guerra pode ser o modo no qual as duas mesquitas serão destruídas. E talvez elas sejam destruídas pelos israelitas, ou talvez seja destruída pelos ataques dos invasores. Agora, é possível também que estas duas mesquitas não sejam destruídas, e que o terceiro templo seja construído dividindo o espaço com as duas mesquitas. Mas para que isto aconteça, é necessário primeiro haver um acordo de paz entre Israel e as nações vizinhas. E se este acordo de paz for um acordo de 7 anos, então, é possível que este acordo seja a aliança feita pelo anticristo, conforme profetizada por Daniel, em Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Veja que está escrito que um homem fará uma aliança com muitos, por uma semana, que literalmente quer dizer 7 anos.
E na metade do período desta aliança, ou seja, 3 anos e meio depois do seu início, este homem dará um fim ao sacrifício e à oferta, realizados no terceiro templo. E quando este homem der fim ao sacrifício e à oferta, graça e paz, irmãos. A Bíblia nos revela que um dia, o terceiro templo de Jerusalém será reconstruído. E esta afirmação talvez se cumpra mais rápido do que imaginamos. Ano passado, eu publiquei um vídeo sobre a construção do terceiro templo de Jerusalém, onde neste vídeo eu falei sobre o Instituto do Templo. O Instituto do Templo é uma organização religiosa que visa estudar a Torá e aplicar seus conhecimentos na construção do terceiro templo de Jerusalém. E desde 1987, o Instituto do Templo tem se dedicado a recriar todos os objetos sagrados necessários para a realização dos serviços sacerdotais. E segundo o presidente do Instituto do Templo, Yehuda Glick, todos os objetos já estão prontos para serem utilizados, como o altar de bronze, a bacia de bronze, a menorá de ouro, a mesa dos pães de ouro, o altar do incenso de ouro, as cortinas bordadas, o projeto arquitetônico do terceiro templo, todos os utensílios utilizados pelos sacerdotes, e até mesmo as plantações de oliveiras de onde virão o azeite para os serviços no templo. Portanto, até o ano passado, praticamente tudo já estava pronto para se iniciar a construção do terceiro templo. E além destes objetos, o treinamento dos sacerdotes para suas funções também já estavam em fase bastante avançada. E este ano, os sacerdotes encarregados pela criação das vacas vermelhas, cujas cinzas são necessárias para a purificação do templo, já foram escolhidos, e assim que o templo estiver pronto, ela será abatida para se iniciar os serviços. Então, veja que tudo já está praticamente pronto, e até mesmo o dinheiro para a construção do terceiro templo, os israelitas já arrecadaram. Pois em 2014, o Instituto do Templo criou uma campanha de arrecadação, e conseguiu arrecadar todo o dinheiro necessário para a construção do terceiro templo. Quem quiser entender melhor sobre o quão perto os israelitas estão da construção do terceiro templo, veja também o vídeo. Notícia: a construção do terceiro templo de Jerusalém, parte 1. Agora, neste ano de 2016, os sacerdotes que estavam em treinamento já estão ensaiando os serviços que eles deverão realizar no terceiro templo, ou seja, já estão praticando tudo o que aprenderam no seu treinamento. E então, será colocado o sacrilégio terrível dentro de uma ala, no terceiro templo de Jerusalém, e este sacrilégio terrível permanecerá lá, até que chegue o fim do reinado do Anticristo. E acredito eu, este sacrilégio terrível é a imagem da besta, conforme escrito em Apocalipse 13:14-17, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, segundo a minha interpretação do testemunho do Natan, a guerra de Ezequiel 38 e 39 é apenas o começo dos eventos finais que irão acontecer. E após o fim da guerra de Ezequiel 38 e 39, então, o acordo de paz de 7 anos do Anticristo deve acontecer, dando início à tribulação, e à grande tribulação. Além disto, o Natan também disse que a guerra de Ezequiel 38 e 39 está ligada a outros livros, como o livro de Zacarias, onde neste livro é revelado como será esta guerra, conforme Zacarias 14:2. Zacarias 14:4, e Zacarias 12:9, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade.
Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Veja que Deus reunirá todos os povos para lutarem contra Jerusalém, e depois, ele destruirá todas essas nações, porque invadiram sua terra, e levaram cativo seu povo. E isto é novamente confirmado em Joel 3, 2. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Veja que Deus reunirá todos os povos ao vale de Josafá, em Jerusalém, e ali os julgará, porque estas nações invadirão, e repartirão a sua terra, que é Israel. Deus também os julgará por causa do seu povo, os israelitas, no qual as nações os aprisionarão, e os levarão cativos. Agora, um detalhe muito interessante. Em Zacarias 14, 4, é dito que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras. E no testemunho do Natã, ele disse que um forte terremoto acontecerá durante este evento. E isto é novamente confirmado em Ezequiel 38, 18, 20. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo, e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Portanto, eu acredito que, quando Jesus Cristo pôr seus pés no Monte das Oliveiras, a terra inteira irá tremer. E este terremoto global pode ser o terremoto da abertura do sexto selo do Apocalipse, conforme Apocalipse 6 e 12, 17. E também pode ser o momento do arrebatamento. E eu digo isto, porque é durante o sexto selo que a Bíblia dá a entender que o arrebatamento acontece. E comparando com o testemunho do Natã, ele disse que quando este terremoto acontecer, 2 pessoas serão ressuscitadas no Monte das Oliveiras. E creio eu, estas 2 pessoas ressuscitadas no Monte das Oliveiras, serão as 2 testemunhas de Apocalipse 11, onde após a sua ressurreição, essas 2 pessoas começarão a testemunhar das coisas de Deus, por 3 anos e meio, conforme Apocalipse 11, 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260